Fala, meu amigo médico, minha amiga médica, seja bem-vindo à nossa terceira live de aquecimento para a nossa Masterclass que vai acontecer na próxima segunda-feira. Se você não pegou o seu café ainda e não se inscreveu na nossa Masterclass, faz isso agora. Masterclass, segunda-feira que vem, onde eu vou te ensinar a mexer com IA, com segurança para ganhar tempo e produtividade. Vai lá, se inscreve na Masterclass, você não pode perder, online, gratuita, se inscreva, tá bom? Hoje eu vou deixar a tela assim para eu me conectar mais com vocês aqui. Vou deixar essa tela menor aqui do lado, que são os slides. Eu poderia deixá-los de outra maneira aqui, mas eu estou preferindo deixar desse jeito mesmo, que vocês me veem melhor, a gente se conecta mais, tá bom? O tema hoje é como usar IA para trabalhar menos, produzir mais e cuidar melhor. Tem um segredo que eu preciso contar para vocês, e na verdade é o tal do propósito, né? Essa palavra propósito, ela tá meio batida, né? Está batida demais. Está meio sem sentido. Quando a gente usa muito uma palavra, ela fica meio sentido. Mas no fundo, a gente tem o nosso propósito. A gente tem aquela energia que faz a gente acordar e fazer o que a gente está fazendo. Por que eu ensino médicos a mexer com ferramentas de inteligência artificial para ganhar tempo e produtividade, isso tudo com segurança? Por que eu faço isso? É para deixar o médico mais médico. Eu sou médico, meu pai era médico, e para mim tem uma coisa fundamental na medicina, a nossa conexão com o paciente. Isso muda o jogo. E as ferramentas de inteligência artificial, embora sejam tecnologias, embora a gente acredite que seja um computador na nossa frente, elas podem tirar o computador da nossa frente, pelo menos durante a consulta, para a gente se conectar mais com o paciente. Um exemplo. Outra coisa, elas podem deixar com que a gente realize mais tarefas médicas, de fato, do que tarefas administrativas ou burocráticas que a gente não estudou para isso. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos nos aprofundar nesse tema. Para você que não se inscreveu na nossa Masterclass ainda, vou voltar aqui na tela grande. Olha só, se inscrevam. Online, gratuito. Fabrício, onde está o link? Está em todo lugar aqui. Na descrição desse vídeo. A gente vai colocar no chat agora, alguém da equipe coloca no chat para mim também. E está no nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, siga. Por quê? Porque lá eu dou um monte de dica rápida de inteligência artificial. E se inscreva no YouTube. Por quê? Porque aqui eu falo eu dou essas aulas, essas imersões, essas lives com mais profundidade para você. Eu consigo conversar melhor com você aqui. Mas o Instagram é muito legal para conteúdos rápidos. A gente dá dica todos os dias de inteligência artificial lá. Instagram, @Dr. Fabrício Machado. Entra lá, se inscreva. Na Masterclass, se inscreva já e mande para os seus amigos médicos que precisam aprender IA, para os parentes que também são médicos que precisam aprender IA. Isso vai mudar a vida deles, eles vão te agradecer, pode ter certeza. E a sua também. Vamos lá para a telinha para eu ficar no primeiro plano aqui. E hoje a gente vai falar sobre o médico aumentado, como eu disse, e que é esse conhecimento médico aumentado. E a primeira pergunta, talvez, que você esteja fazendo aqui, é quem é esse cara que está querendo falar de inteligência artificial comigo? Se você já me conhece, vai pegar o seu café. É rapidinho, tá? Nem dá tempo de pegar café, pega rápido o café. Se você ainda não me conhece, eu sou médico, radiologista, e eu ensino as pessoas a usar a inteligência artificial com segurança para ganhar tempo e produtividade. Tá? O meu currículo está todo ali no LinkedIn. Eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Londrina, fiz residência R4 na Paulista, depois fiz mestrado na GFE, depois fiz um MBA na Universidade de Miami, fiz um monte de curso de inteligência artificial. Isso é o meu currículo, o meu CV, né, que a gente fala, mas o que é o meu recheio de verdade? É o quanto que eu já impactei as pessoas com inteligência artificial. Tem muitos médicos, mais de 1000 médicos, que usam os sistemas que a gente ajudou a produzir, a montar. Muitos pacientes, centenas de milhares de pacientes impactados e muitos exames já passados por inteligência artificial, mais de 2 milhões de exames que a gente já passou por inteligência artificial. O que é importante disso tudo? É essa parte. Mas o que é mais importante ainda? Que eu acredito que eu tenha como o grande propósito ser um professor. Traduzir conceitos difíceis em conceitos mais fáceis para você usar a inteligência artificial. Meu pai, além de médico, era professor também, a gente pega essa coisa do pai, né? De seguir os passos. E eu
Acredito muito que eu tenho esse jeito de transformar palavras difíceis, conceitos difíceis em conceitos mais fáceis e principalmente acionáveis. A gente não quer assim dar aula de conceito, eu quero que você saia da nossa masterclass, do nosso treinamento, aprendendo a usar a inteligência artificial no dia a dia, claro, com segurança, para você ganhar tempo e produtividade. Bora então? E qual é a primeira pergunta que eu quero fazer para começar? Eu quero que você pense, quanto tempo do seu trabalho é medicina? Você, médico, quanto tempo das 12 horas, 8 horas que você trabalha são medicina de fato? Pensa agora. Você vai falar, não, é tudo medicina. É mesmo? Você tem que organizar exame de paciente? Você tem que escrever relatório repetidas vezes? Você tem que mandar mensagem para um monte de gente? Você tem que possivelmente responder um monte de e-mail explicando coisas que demoram bastante para você fazer. E são coisas que não são médicas. Ou elas fazem parte do trabalho total da área da saúde, mas elas não são médicas. Tem algumas delas que eu arrisco dizer que uma criança de 7 anos, assim, eu penso nos meus filhos, poderiam resolver pra gente. E por que você está resolvendo e cobrando o mesmo preço por isso? Né? Na verdade, não ganhando por isso, porque o horário que você está fazendo isso, você não está ganhando, você não está atendendo o paciente, que é o seu maior valor. É aí que a inteligência artificial entra. Primeiro, né? Depois ela pode entrar em vários níveis, a gente vai mexendo com todos esses níveis, mas primeiro ela vai servir para isso, para automatizar a tarefa repetida. Tem até uma matriz que a gente usa, aquelas tarefas facilmente repetidas, né? Que você faz várias vezes no dia. Segundo, de baixo valor agregado e baixo risco. Essas são aquelas tarefas que você tem que, primeiramente, automatizar com o IA, tá bom? E o médico aumentado, ele é esse conceito de a inteligência artificial para você ganhar mais tempo, reduzir tarefas repetitivas e aumentar a produtividade para você ser mais médico, para você poder exercer a medicina mais profundamente, né? Para você conseguir, com a medicina, ser um médico aumentado, né? E esse conceito não fui eu que inventei, foi um cara muito mais inteligente do que eu, chamado Kasparov, um dos maiores enxadristas de todos os tempos, tá? Ele não inventou o conceito médico aumentado, ele inventou esse conceito Augmented Human Intelligence, que é inteligência humana aumentada por IA, certo? E a gente traz esse conceito para a medicina, porque ele é utilizado na medicina dessa forma, a gente pode utilizar. O que o Kasparov fez? Kasparov, para quem não conhece o Kasparov, ele perdeu do Deep Blue em 1998, tá? De um computador. E ele ficou triste. E para vocês entenderem o quão inteligente esse cara é, ele participou de um campeonato que era ele contra o mundo inteiro do xadrez, vários jogadores, né? Isso foi feito no ICQ. E para quem não sabe o que é ICQ, é um programa de conversa que a gente tinha antes ali na internet, e na verdade ele significa I seek you, eu procuro você, né? E a gente usava isso aí há muito tempo. Mas ele perdeu do Deep Blue e ganhou de todo mundo. Olha a inteligência desse cara. E ele que escreveu esse artigo, e ele que fala, nós temos que trabalhar junto com a inteligência artificial. Juntos. Ele fez um estudo lá que ele botou enxadristas profissionais, sozinhos de um lado, e enxadristas não profissionais, amadores, junto com o computador. Chuta quem ganhou todas as partidas. O enxadrista não profissional, junto com o computador, ganhou todas as partidas. Para cálculo, a inteligência artificial é muito boa. E muita coisa que a gente faz na medicina é cálculo. Diagnóstico é cálculo, é algoritmo e cálculo. Fabrício, mas não é. Tá? Pensa um pouquinho. É um cálculo que você faz. Você junta a prevalência daquela doença com sintomas e você faz um diagnóstico. É assim que você faz. A intuição é um cálculo que você faz muito rápido, né? Tem um outro autor que fala isso, o Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro chamado Blink, que é piscar. Ele fala que num piscar de olhos, algumas pessoas conseguem detectar algumas coisas. Ele dá o exemplo de umas estátuas que tinham em museus, que ele falava que chega uma pessoa e fala assim, essa estátua é falsa, um especialista. Ele fala, mas como você sabe? Ele falou, não sei exatamente por quê, mas eu sei que é falsa. Porque eu vi tantas falsas ou tantas verdadeiras que eu sei quais são falsas. Depois ia para o carbono 14 lá, que é que via a idade das estátuas, se eram falsas ou não, e eles acertavam mesmo. Então, são cálculos
E o computador é muito melhor para fazer cálculo do que nós, seres humanos. Não tem jeito de competir, tá? Se você quiser competir, você faz aí uma conta na calculadora. 1832 vezes 4.323 e aperta Enter. Rapidinho o computador dá e você deve estar pensando ainda nos números e é normal. Mas a gente tem coisa que o computador não tem. Aí que está o segredo. IA mais médico, IA mais humano. Inteligência humana aumentada. Esse é o negócio. Esse artigo, inclusive, saiu na Harvard. Se vocês procurarem lá, Harvard Business Review. Está lá o artigo do Kasparov, se eu não me engano, é até aberto para leitura. Ser um médico aumentado não significa terceirizar o seu raciocínio. Não significa isso. Isso não é ser um médico aumentado. Ser um médico aumentado é você, mesmo porque você não pode e não deveria querer terceirizar o seu raciocínio. É você usar o seu raciocínio junto com as ferramentas de IA, por exemplo, para dar um diagnóstico melhor. Isso é possível. É possível. Eu tenho aqui até um vídeo que a gente mostra fazendo o Dr. House, que é um médico americano, não é o Dr. House, mas que faz diagnósticos muito bem, e que eu fiz uma skill para ele fazer o diagnóstico junto comigo dos quadros que eu mando para ele. E é muito legal. Ele me ajuda. Ele é um amigo ali que eu tenho para discutir apenas diagnóstico. Amigo não é um termo muito bom que o pessoal não vai gostar, mas ele está ali do meu lado. Para aquilo ali, ele é um amigo pontual, né? Apenas naquela hora ele me ajuda a discutir o caso. Quantas vezes você está num plantão e outro dia eu ouvi que tem médicos novos que estão indo dar plantão, eles levam sempre um outro amigo, porque eles têm medo de dar. Já você pode levar a sua inteligência artificial junto, né? Se você souber usar. Correto? Outra coisa, não significa automatizar tudo. Tem coisas que a gente não pode automatizar. É um exemplo meio simples. Dá notícia difícil para um paciente, ou de uma doença grave, ou de um tratamento, ou de alguma coisa assim. Automatizado não é assim que ganha o jogo. Não é aí que ganha o jogo. Essa notícia, quando você coloca na nossa matriz de prioridade, ela é uma notícia desafiadora, com altíssimo valor médico. Você não deve automatizar, de jeito nenhum. Esse não é o ponto, mas você saber o seu fluxo, saber onde automatizar é um detalhe. Na nossa primeira live eu dei uma tarefa que não era tecnológica, é o seguinte: desenhe todas as tarefas ou todos os atos que você faz durante uma consulta. Você vai descobrir que alguns deles são automatizáveis, mas desenhe mesmo todos, escreva todos. Anamnese, depois eu pego os exames do paciente e organizo, depois eu faço... Escreva todos que você vai ver. Aquilo de baixo valor agregado, que você não precisa ser médico e que é muito... você faz várias vezes, é uma coisa repetida, você deve usar a IA para te ajudar. E aqui eu pedi para o GPT colocar um médico dentro de uma roda de hamster, né? Hamster wheel, que chama essa rodinha. Sabe que o hamster fica dentro correndo e não vai para lugar nenhum? Se você só usar a IA para atender mais, você está fazendo isso. Você entra numa rodinha e está correndo mais. Não é esse o negócio da inteligência artificial. Não é esse o motivo que eu te explico usar a inteligência artificial. Tá? Porque se for velocidade, para atender mais, seu preço só vai diminuir. Cara. Não tem jeito. Você vai comoditizar mais. Só diminuir. Médico, só diminuir o seu preço. Porque quem comoditiza diminui o valor. Você precisa pegar tudo aquilo que você tem de tempo extra para atender melhor aquele paciente. Na verdade, as suas consultas vão ficar melhores. E, portanto, você pode aumentar o seu valor. É esse o pensamento. Só atender mais por atender mais, você vai ficar burnoutado mais rápido. Ou se você, Fabrício, eu não quero atender mais nem menos, eu quero atender o mesmo. Isso, aí ela vai diminuir o seu nível de burnout. Vocês vão ver quantas horas vocês ganham rapidamente com a inteligência artificial, se usar de maneira adequada. E a pergunta é, quantos anos você investiu para se tornar médico? Eu vou contar a minha história. 6 anos de faculdade, aí a gente não conta o ano que a gente estudou antes da faculdade, mas 6 anos de faculdade, depois 3 de residência, depois 1 de R4, depois 2 de mestrado, depois 2 de MBA. Cara, quanto tempo você... E fora os cursos que você fez. Eu fiz um outro MBA, né? De programação, inclusive, de computação. Olha só o quanto que você demora para se formar, o tanto que você precisa. Quanto tempo você demorou? E você vai querer pegar toda essa formação e realizar tarefas repetidas, automatizáveis. Tem uma frase que o pessoal gostou muito que eu falei: o médico que pode ser substituído por uma IA, ele deve ser substituído. Então, se você só faz tarefa repetida, você vai ser substituído. Imagina se você está trabalhando numa empresa que você só coloca o botão do ar-condicionado. Sabe o botãozinho do ar-condicionado? Você só coloca. Cara, qual é a chance de você ser substituído por uma máquina?
É só a máquina ficar mais barata, entendeu? A máquina ficou mais barata do que um humano, você vai ser substituído. Por isso que um fenômeno que acontece, que é o sucateamento médico, é o médico que começa a ser apertador de botão, ele nem vai ser substituído rápido assim. Sabe o que eles vão fazer? Primeiro, diminuir o preço desse cara. Primeira coisa que eles fazem é vão diminuir o preço. Pode perceber. O preço é diminuído. E depois, uma hora eles falam, tchau, não preciso mais de você porque a máquina está mais barata que vocês. Para quem conhece um pouco de tecnologia, sabe que os computadores ficam mais baratos todos os anos. O meu celular, que eu não deixei aqui, está aqui, ele custa mais caro. Custa mais caro. Ele manda um foguete para o espaço com a tecnologia dele. Ele custa mais barato do que o supercomputador que qualquer empresa tinha, a NASA tinha quando mandou o foguete para a Lua. Tá? Ele custa muito mais barato e ele manda um foguete para a Lua facilmente com a tecnologia dele. Ou seja, a tecnologia fica mais barata. Se você não souber usá-la para aumentar o seu valor, você está perdendo. Certo? E pense no tempo que você investiu sendo médico. Agora vamos falar de uns exemplos. E eu trouxe alguns exemplos novos aqui que eu gosto muito. O médico, gestor e dono de clínica. Para quem está lá no treinamento e está aqui também assistindo a live e vai assistir em algum momento, a gente fala que todo médico é um gestor. Não tem jeito. Todo médico é um gestor. Né? Alguns são gestores melhores, outros piores. Né? Eu falo que eu fiz mestrado de administração, depois fui estudar nos Estados Unidos algo relacionado à administração, porque a gente tem que ser gestor. O médico é gestor e líder, de saída. Ele chega no pronto-socorro, ele vira o líder daquilo. Então ele tem que saber. Pense num dono de clínica. E o maior valor agregado dele, qual é? Um dono de clínica é atender os pacientes. Se ele tem aquela clínica e ele atende ainda. Ele não pode perder tempo com finanças, com burocracia, com a parte gerencial da clínica. E isso ele consegue ter ferramentas de IA para ajudar. Pode ser todo mundo substituído? Claro que não. Mas você pode, por exemplo, automatizar tarefas da sua secretária. Fazer um assistente para treinar a sua secretária. É super possível fazer isso. Fazer um assistente financeiro. Um dos nossos alunos, inclusive, fez. Muito interessante. Um assistente para ajudar ele nas finanças. Porque ele é médico, mas ele ganha dinheiro, ele tem que saber. Tem que saber onde, quais são, por que as glosas vieram de algum plano. Ele pode criar uma inteligência artificial que leia um padrão. Isso não é difícil. Você só precisa entender e precisa aplicar. Então, para o médico gestor, a inteligência artificial, ela assim, ela não é um plus. Não é uma mais. Ela é fundamental. Assim, não tem jeito. O médico gestor tem que saber, tem que mexer. Né? Isso é básico. É a saída do médico gestor. Tá bom? Outro exemplo. O médico que precisa se manter atualizado. Talvez eu vou fazer o seguinte, vou colar aqui um prompt de presente para vocês, para atualização na sua área. É um prompt da nossa biblioteca de prompts. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar na minha telona grande aqui, para vocês só me verem agora. Eu vou abrir a minha biblioteca de prompts aqui. Calma. Quero mostrar para vocês uma coisa tão legal. Quem é do treinamento, pessoal, os alunos do treinamento, tá? Vocês já têm acesso à biblioteca, já estão craques aí, já sabem mexer, inclusive, na nossa biblioteca de prompts. A gente tem tanto prompts lá, como as skills na nova página. Vou abrir aqui, só abrir para vocês olharem como funciona. E eu vou dar esse prompt de presente para quem está nessa live agora, tá? Vou colar aqui no... Deixa eu ver onde estou agora. Vamos lá. 3D. Pronto, a nossa biblioteca de prompts. Olha só, tem um prompt aqui que ajuda você a se atualizar. Vou colocar aqui o prompt de atualização. Atualização, pesquisa científica, atualizações. Aqui, ó. O que eu vou mandar esse prompt para vocês? Se você tem acesso à biblioteca, você só clica aqui, coloca sua especialidade, sua área de interesse, horário de agendamento e a data atual. E você vai colar esse prompt no seu GPT. Ele vai agendar um horário ali no seu GPT para te mandar essas notícias todos os dias. Você pede, tá? A periodicidade que você quer, tá? O horário do agendamento. Então ele vai mandar todos os dias às 7 horas da manhã. Vou mandar esse de atualização diária, tá? Então você coloca a sua especialidade e você se atualiza todo dia com um prompt. Mas é para isso só que serve? Não. Não. Você consegue usar ferramentas de inteligência artificial também
que é a maneira que eu uso mais, para você, por exemplo, conversar sobre artigos. Ou, por exemplo, criar assistentes atualizados, que eles vão procurar sempre na internet o que tem de novo para responder para o seu paciente. Você é cardiologista? Assuntos cardiológicos. Insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, o que você quiser. Você pode usar ali a inteligência artificial, tá? O que você precisa para isso, né? Que aí está o lance aqui. Fabrício, mas eu não sei fazer isso, como que eu vou? Você precisa de um método. E é isso que a gente ensina. É isso que a gente criou. Essa é a magia do negócio. Um método para criar. Adianta eu te dar um aparelho de ultrassom? Não adianta. Se você não souber, eu sou radiologista, então eu posso te ensinar a mexer no aparelho de ultrassom. Mas se você não souber a anatomia, todo o passo a passo do método, você não consegue usar. Se eu te ensino um método, você consegue usar a ferramenta. E inteligência artificial é ferramenta. Ferramenta do processo médico que você faz. Certo? Temos outro exemplo do médico cirurgião. Aqui. Deixa eu pôr na telinha aqui o médico cirurgião. Mas, Fabrício, eu sou médico cirurgião, eu não preciso de inteligência artificial. Olha só, loucura. Você precisa e muito. Qual é o seu maior valor agregado? A cirurgia. Imagina você, ou seja, você faz pré-operatório, pós-operatório. As melhores ferramentas hoje de machine learning são para predição de eventos durante a operação, que você faz com os dados pré-operatórios do paciente. Você pode criar um assistente que faça isso. Imagina toda aquela burocracia que você precisa fazer antes de colocar o paciente na sala cirúrgica ou depois da sala cirúrgica. Isso tudo pode ser automatizado. Então, hoje, um médico cirurgião, ele é o médico que precisa entender de ferramentas de inteligência artificial, embora elas já estejam no seu dia a dia de outra forma. As automações, por exemplo, na cirurgia robótica, hoje teve um amigo meu que realizou a 10ª cirurgia de um dos lugares que ele trabalha. E olha que legal. Ele estava lá com um robô, e esses robôs hoje, eles têm uns sistemas que você faz um movimento brusco, alguns dos mais novos, ele evita que você faça esse movimento brusco. Então você tem uma inteligência como copiloto. Mas essa é a parte que o cirurgião gosta, ele precisa usar a IA para outra parte que ele não gosta. Por exemplo, a comunicação com o paciente, explicar uma cirurgia. Explicar uma cirurgia, em 2 minutos você explica uma cirurgia para o paciente. Imagina que legal fazer isso, né? Você pegar um paciente, vamos fazer isso agora? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Pensar numa cirurgia aqui. Enfim, pensar aqui numa cirurgia, né? E coisa super fácil, mas aqui você precisa ter a imaginação para criar isso, né? Vamos supor que a gente queira usar isso para mostrar uma cirurgia para o paciente. Deixa eu tentar aqui entrar na minha plataforma rapidamente aqui. Vou entrar para vocês verem como que a gente consegue fazer uma coisa rápida, um material rápido de comunicação com o paciente para explicar uma cirurgia. Que cirurgia que tem bastante aí? Cirurgião geral opera uma colicistite, né? Eu vou falar que eu tenho uma paciente chamada Maria que vai operar as colicistite, tá? Olha só, o cirurgião é dito como uma pessoa que não gosta de conversar. E você já precisa mudar essa mentalidade sua, porque a gente precisa conversar, tá bom? E eu vou dar explicar aqui para dona Maria que ela vai operar a colicistite, quais são as orientações pré-operatórias que ela precisa fazer. Super fácil, super rápido, a gente consegue com uma ferramenta de IA hidratada fazer isso muito rapidamente, sem muito lero-lero. A gente está conversando aqui, já pedi para a ferramenta fazer, e imagina você poder personalizar a sua consulta assim, com uma ferramenta de IA criando ali para o seu paciente sua cirurgia de colicistite, feita para a dona Maria, com as melhores imagens. Ó, já está criando ali toda a parte cirúrgica, que a gente precisa sempre conferir, tá bom? Que ele pôs no estômago, mas olha só que bonito, né? O paciente, ou o médico, mostrando por que você precisa da cirurgia. Claro, eu não dei um super prompt para ele, mas um prompt rápido, olha só, como é o procedimento, o que vai acontecer, preparação, dia da cirurgia, chegue 2 horas de antecedência, isso tudo aqui é editável, inclusive, né? Dá pra gente editar, recuperação imediata, próximas semanas. Imagina você poder fazer isso e mandar pro seu paciente.
E dá para você trocar tudo. Se você tem uma imagem melhor, ou você não gostou da imagem, você pode trocar, você pode apagar, né? Deixe somente a vesícula biliar. Você pode mudar, você pode fazer tudo isso de maneira muito rápida para os seus pacientes. Então, um cirurgião aumentado, ele também pode usar a inteligência artificial demais no dia a dia. Viram a rapidez que a gente fez ali? O médico aumentado, ele não usa inteligência artificial para decidir por ele. Ele usa inteligência artificial para chegar mais preparado na hora que só ele pode decidir. Esse é o grande lance. Tem uma hora que a bola no gol, quem vai colocar é você. Tem uma hora que o ponto, quem vai fazer é você. Na decisão médica, tem uma hora que a última palavra é sua, é do médico. E graças a Deus que é do médico. Por quê? Porque é aí que está nosso valor, na última palavra. Quem é meio de processo nunca tem muito valor. A gente tem o último valor, de ser a última palavra. Aí a ajuda dá material para a gente dar essa última palavra. E quanto tempo você está perdendo por não usar a inteligência artificial? Isso aqui é fácil, tá? Não vou dar aula de matemática para ninguém, mas olha o cálculo. Se você perde 1 hora por dia fazendo relatório, fazendo coisas que você não precisa, são 240 horas por ano. Tá? Coloquei poucos dias ali de trabalho, tá? Tem gente que trabalha mais. E são 20 dias de trabalho que você perde todos os dias, todos os anos, com burocracia. 20, e eu coloquei os dias de trabalho de 12 horas. Então você perde 240 horas por ano. São 20 dias de trabalho que você está perdendo. Você está pegando 20 dias. Fora o que você paga de imposto, fora o que você perde com outras coisas, você pega 20 dias do seu dia e está rasgando, fazendo tarefa repetida. Que um computador poderia fazer, que qualquer pessoa poderia fazer por você. De baixo valor agregado. Né? E hoje um computador é a ferramenta que tem que te ajudar a fazer isso. Isso eu estou falando de hora perdida com tarefa repetida. Imagina o que você ganha. Eu falo da perda, porque a perda machuca mais a gente. Né? Isso aqui é o que a gente está perdendo. Você já está perdendo. Põe aí no papel 240 horas vezes o quanto você ganha de hora, que você vai ver quanto você está perdendo. 20 dias de trabalho. Você está perdendo um mês. Tá? O que acontece aqui? Você pode ganhar horas, aí é a vantagem. Porque além dessa hora perdida, você pode melhorar a consulta, que esse é o propósito do médico aumentar. Tá bom? Boa, aqui forte né? Eu sempre que vejo isso, falo, cara, eu quero ganhar mais horas, deixar de perder mais horas na minha vida, né? Como é interessante. Por exemplo, uma apresentação dessa que a gente faz por inteligência artificial, olha quanto eu ganho, eu estou conectado com vocês. Eu que fiz a apresentação, eu que mandei para IA fazer, é eu que orientei, eu sei o que ela vai me trazer. Certo? Tempo perdido não volta, claro, né? Tempo é uma das coisas que é o nosso maior ativo, porque tempo a gente transforma em dinheiro e o que você quiser, mas o tempo não volta. Mais tecnologia pode permitir, vamos lá de novo, mais tecnologia pode permitir mais humanidade. Esse que é o grande lance. Pegar nessa parte, você consegue usar tecnologia para melhorar a sua humanidade. Vejam, pessoal, as pessoas que estão deixando tudo de lado, que não querem mais tecnologia, elas estão desumanizando, tá? Porque você precisa de energia para se humanizar. Você precisa de energia para estar conversando com o seu paciente. Se a tecnologia, tá, tira você do foco, Instagram, isso aí, realmente você fica menos humano mesmo. Se você está mexendo o dia inteiro no Instagram, fazendo scroll, mas você está fazendo um curso que te ajuda a melhorar. Se você está se envolvendo mais com pessoas que entendem daquilo que você faz para atender pacientes melhor, cara, você está se tornando mais humano. Meu amigo médico, você está se tornando mais humano. Na hora que você faz isso. Eu comentei da Cíntia, ela ficou emocionada num depoimento que ela fez pra gente, de quanto a comunicação dela com o paciente melhorou. E outro dia ela conseguiu fazer um material para um paciente que não queria tomar remédio, que foi prescrito por outro médico, que não ela, e ela fez um material para o paciente para explicar e esse paciente tomou o remédio. Sabe por quê? Porque o paciente toma remédio porque ele é engajado com você, não é por causa do remédio. O paciente não sabe o que tem o remédio. Se você engajar, ele capta a informação e ele toma o remédio. Certo? Vou voltar para a telinha aqui, para vocês me olharem melhor. E aí é uma coisa que muita gente fala, Fabrício, mas eu já uso o GPT, não acontece nada disso, tal, né? Claro, você usa o GPT provavelmente que nem o Google, perguntando o que é pneumonia, o que é colestite, como orientar, não vai funcionar. Não vai, a mesma coisa que eu dar um esteto para alguém que não sabe mexer no esteto. É a mesma coisa, né? Eu até
pus essa foto minha, eu aqui, devia ter não sei quantos anos, 3 ou 4 anos, com um esteto ouvindo minha irmã. O que estava adiantando esse esteto aqui? É a pessoa que usa o GPT sem o método. Exatamente. Eu já sonhava, já tinha um sonho. Então, se você usa o GPT, já é um primeiro passo, né? Não é ruim, não, é bom. Mas não estava adiantando muita coisa aqui, né? Não adianta uma ferramenta sem a propriedade técnica para usar essa ferramenta. E é isso que a gente faz no nosso treinamento, é isso que a gente vai mostrar para vocês uma grande parte na nossa Masterclass, como você introduzir essas ferramentas no seu dia a dia com segurança para ganhar tempo e produtividade. Tá bom? E o jeito certo de fazer tudo isso, o primeiro passo que você pode dar é se inscrevendo na nossa Masterclass. O segundo passo que você pode dar é tendo um método. Para você colocar tudo isso na sua rotina, você precisa de um método. Tá? Existe uma maneira de fazer isso, de colocar as ferramentas de inteligência artificial na rotina com um método. Esse é o grande segredo. Se inscreva na nossa aula online gratuita para você participar. Eu espero vocês com muita alegria lá para ensinar, para tirar dúvida. Mandem as dúvidas aqui. Vou ficar mais um tempinho aqui ainda, tá? Respondendo dúvidas. Mandem. Descansem também. Amanhã a gente tem outra live de aquecimento de um outro tema. E essas lives têm uma importância, porque elas deixam todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Eu espero que... Eu vejo os alunos do treinamento, ninguém muito me pergunta sobre a melhor ferramenta de IA. Não existe isso. Existe você saber usar ou não, entendeu? Existe uma ferramenta melhor para aquela coisa. É a mesma coisa que perguntar, o que é melhor eu comprar? Um aparelho de ressonância magnética, um oftalmoscópio ou um eletro? Não é um esteto? São coisas diferentes. Então, cada ferramenta tem a sua utilidade, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dessa nossa live. Aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa legal. E olha só a vesícula, eu pedi para ele trocar, né? Essa imagem do fígado para a imagem somente da vesícula, para eu mostrar. Ele coloca quase um cálculozinho no infundíbulo aqui. Olha que imagem bonita. Legal, né? Isso tudo para facilitar o nosso trabalho, para a gente se conectar mais. Tá? Tudo tem uns vídeos de avatar meu na internet falando, e eu falei assim outro dia, é muito fácil eu te ensinar a criar um avatar, mas isso te conecta com o paciente? Pode até te conectar, se você souber como usar. Criar uma aula dessa é para você se conectar com o paciente, é para você dar esse material e falar, olha, o Dr. Fabrício pensou em mim quando ele está fazendo essa apresentação, ele colocou meu nome, ele me trata pelo nome, ele me mostrou como funciona o pré-operatório, o pós-operatório. Sabe o que vai acontecer? Se você explicar para ele, olha só, dica rápida aqui, hein? Se você explicar para ele direitinho o pós-operatório, a chance desse paciente ter que te chamar para tirar outras dúvidas é menor. E é melhor isso. Você explicou, olha, talvez tenha uma dor que vai durar tantos dias e a senhora toma determinado remédio. Isso vai diminuir o acesso a você e o seu valor aumenta, porque ele é precioso, o seu valor, o seu tempo é precioso. Tá bom? Espero vocês amanhã. Se inscrevam na nossa Masterclass próxima semana e espero todos vocês, tá bom? Vamos dormir agora, vamos descansar. Vamos descansar, né? Ficar com a família. Que dormir agora não vai dar não. Vou ter que ficar com os meus filhos. Fiquem com a família de vocês também. E até segunda-feira. Não se esqueçam de se inscrever. Obrigado, pessoal. Até!